Da próxima vez que você estiver andando na estrada e ver uma barraca de carne a céu aberto, certifique-se de lembrar dessa história antes de pensar em dar uma mordida no sanduíche. Quem disse isso foi o serial killer que usava a carne das suas vítimas para fazer hambúrgueres e ele ainda ganhava dinheiro com isso. Olá, Intercase, tudo bem com você? Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Emily Nascimento e seja bem-vindo ao canal do Sofá. Aqui nós falamos sobre casos criminais, reais e sobrenaturais pra te arrepiar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Hoje nós vamos falar do caso Joey Metheny e você acha que tem estômago pra ele, mas eu aposto que não. O Joseph Roy Metheny nasceu no dia 2 de março de 1955 em Baltimore, nos Estados Unidos. Na infância, ele morava com seus pais e com seus 5 irmãos na cidade de Essex, que é uma cidade pequena próxima ao Baltimore, onde ele nasceu. Aos 6 anos de idade, o Joey perdeu seu pai em um acidente de carro e a mãe dele teve que se virar para cuidar de 6 filhos sozinha. Com 19 anos, o Joey foi para o exército e ele foi convocado para servir na guerra, apesar das fontes entrarem um pouco em conflito sobre qual guerra ele serviu. Isso porque o Joey falou que tinha servido na guerra do Vietnã, mas a mãe dele falou que ele tinha servido na guerra dos Estados Unidos, então não dá para saber de certeza. Mas uma coisa que é fato é que durante o seu serviço no exército, o Joey começou a usar uma droga, a heroína, e ele acabou ficando dependente dela. Quando ele foi liberado do exército, ele voltou para a cidade dele e ele passou a fazer bicos para sobreviver. Além do vício, o Joey passou a se descuidar bastante naquela época e sem os exercícios físicos que o exército exigia, agora ele comia mal e também bebia muito. Então ele acabou engordando muito, chegando à marca de 180 quilos. Como ele era usuário e não tinha emprego fixo, ele passou a morar em albergues para sem teto e gastava o pouco dinheiro que ganhava com crack, heroína e bebidas alcoólicas. Apesar da saúde conturbada por conta das drogas, o Joey era um homem muito forte e ele tinha cerca de 1,90 m de altura. Ele tinha o porte perfeito para um trabalho braçal. Então, em 1994, ele conseguiu um emprego fixo como operador de empilhadeira em uma fábrica local. Um tempo depois, o Joey passou a trabalhar no setor de entrega da empresa e se tornou então caminhoneiro. Os colegas de trabalho do Joey descreveram ele como um homem inteligente, falante e muito educado, mas ao mesmo tempo eles disseram que ele era bastante explosivo. Sempre que tinha alguma treta, ele estava metido e ele queria partir para briga, então ele era um cara com pavio curto. Nessa época, ele conheceu uma colega de trabalho e eles se gostaram, saíram, foram morar juntos e tiveram um filho. Não se sabe se essa mulher já era viciada quando o Joey conheceu ela ou foi ele que levou ela para o mau caminho, mas agora eram 2 viciados morando num trailer e cuidando de uma criança. E é claro que não demorou muito para esse relacionamento ficar conturbado, porque eles brigavam com muita frequência e essas brigas sempre acabavam em agressão. Mas apesar de usuária, me parece que essa mulher era um pouco inteligente, porque certo dia ele chegou em casa e ela havia desaparecido com o seu filho e não tinha nada dentro de casa, não tinha uma mobília, não tinha um colchãozinho, nada. Nos dias seguintes, o Joey ficou desesperado, perguntando para todo mundo que conhecia ela se eles tinham visto ela ou seu filho. Ele disse que ficou muito brabo com isso tudo, porque ela levou o seu filho e nem deu nenhuma explicação, não deixou um bilhete. Ela realmente queria cortar totalmente o contato dele com a criança. Aí, no primeiro momento, ele acreditava que ela apenas tinha se cansado do relacionamento tóxico e decidiu ir embora. Só que com o tempo ele começou a cogitar que ela tivesse outro cara na jogada e isso deixou ele um pouco paranoico. Esse desaparecimento da sua esposa e o seu filho foi o estopim para que ele se tornasse uma pessoa totalmente diferente, segundo ele. Ele disse que estava cansado de perguntar para as pessoas se alguém tinha visto ela e ninguém dá nenhuma resposta que ele quisesse ouvir. Então um dia ele decidiu ir atrás dela, mas dessa vez ele levou um machado. Nesse dia ele foi num local onde os sem-teto, os moradores de rua costumavam usar droga e dormir por lá. Era debaixo de uma ponte e lá ele encontrou 2 homens que conheciam o casal, então conheciam ele e a mulher dele. Ele já chegou perguntando se aqueles homens tinham visto a esposa e o filho dele, e ele estava tão paranoico que ele achava que todo mundo sabia do paradeiro dela, mas estava escondendo dele. Enfim, não se sabe qual que foi a resposta daqueles homens, mas sabe-se que não foi o suficiente para convencer o Joey de que eles não sabiam de nada. Com muita raiva, o Joey pegou o seu machado e assassinou os 2 homens de uma forma bem brutal.
Depois de mortos, ele picou os corpos, botou num saco com pedra bem pesada e jogou no rio mais próximo. Segundo ele mesmo, quando ele terminou, ele percebeu que tinha um pescador ali próximo à ponte e ele suspeitava que aquele homem tivesse presenciado seu crime, então ele foi lá e matou o pescador também. Só que eliminar aquele homem não foi o suficiente porque alguém mais testemunhou aquilo e foi até a polícia para denunciar ele. Ele foi preso e ele ficou aproximadamente 1 ano e meio, e quando o julgamento saiu, ele foi absolvido por falta de provas, porque a polícia não tinha encontrado os corpos. E bom, acredite-se que esses primeiros assassinatos descritos tenham sido executados por motivos passionais. Mas enquanto todo mundo achava que foi só um surto dele e que ele estava arrependido, ele mesmo disse que enquanto estava na cadeia, ele ficava pensando no que fez e como a sensação de matar foi boa. Quando foi liberado, ele finalmente descobriu o paradeiro da sua esposa e filhos e foi atrás deles. A paranoia dele sobre a traição da sua mulher não estava errada, porque ele descobriu que a sua esposa tinha fugido para viver com outro homem. Mas depois de tudo que aconteceu, ele não queria saber mais daquela mulher e ele só queria reencontrar o filho dele. Só que foi aí que ele descobriu que a ex-esposa dele tinha perdido a guarda do menino por negligência e abuso sexual cometido pelo novo padrasto. Como o Joey tinha uma péssima condição financeira e ele também era viciado, ele sabia que não adiantava nada recorrer à justiça para tentar a guarda do filho dele, porque ele sabia que não ia conseguir. Gente, vocês me desculpam o barulho, mas é que eu tô com o ventilador ligado, tá muito calor aqui. Eu também tenho árvores na minha casa e eu nunca vi algo que pode ser tão bom e tão ruim ao mesmo tempo, porque os passarinhos, eles não se cansam de cantar. Mas então, voltando ao caso, o Joey ficou muito amargurado com essa situação toda e ele sabia que ele não ia ver o filho dele tão cedo. Então ele acabou voltando pro trailer e pra vida decadente dele. Nessa época ele acabou se afundando de vez nas drogas e foi bem aí que ele começou a vida de serial killer. Agora ele passou a cometer os crimes dentro do trailer dele, então ele chamava algumas prostitutas pra ir na casa dele pra usar drogas. E depois ele matava com um machado e cortava os corpos em pedaço. E a partir daí foi só ladeira abaixo, porque ele começou a cometer esses crimes com muita frequência. Inclusive, anos depois, ele confessou esses assassinatos e ele dava ainda o passo a passo de como aconteceu. Uma das suas primeiras vítimas foi uma mulher de 39 anos chamada Catherine Magaziner. Ele contou que matou essa mulher e depois enterrou o corpo dela na propriedade da empresa onde ele trabalhava como caminhoneiro. Não satisfeito, 6 meses depois, ele foi lá, desenterrou o corpo e tirou a cabeça. Ele falou que fez isso porque ele só queria olhar para o rosto daquela mulher mais uma vez. Aí depois ele enterrou o corpo dela em outro lugar, colocou a cabeça numa caixa e botou no lixo. Só que agora ele tinha um problema. Ele percebeu que ele não tinha onde descartar os corpos das vítimas. Isso porque o terreno da empresa onde ele trabalhava era muito grande e tinha uma floresta no fundo, mas alguma hora ele sabia que alguém ia perceber aquelas covas e ia descobrir tudo. Então, se você acha que essa história é horrível, se prepara porque a partir daqui fica ainda mais bizarro. Isso porque no mês seguinte ele abriu um fast food de beira de estrada, onde ele vendia hambúrgueres e pastéis com seu conteúdo um pouco duvidoso. Agora, além de ser um assassino cruel, o Joey também era um empreendedor e ele pensou, por que não juntar o útil ao agradável? Ai, cara, sério, não dá. Então agora, depois que ele matava suas vítimas, ele continuava cortando o corpo em pedaços, mas agora ele selecionava algumas partes, triturava, misturava com carne suína e fazia hambúrgueres e mistura para os pastéis. Então imagina, gente, durante muito tempo os clientes desse estabelecimento consumiam a carne sem saber exatamente o que eles estavam comendo. Em novembro de 1996, ele assassinou uma garota chamada Kimberly Lynn Spice e ele escondeu o corpo num local afastado da fábrica onde ele trabalhava. Um mês depois, no dia 8 de dezembro de 1996, ele sequestrou uma garota chamada Rita Kemper. Ele levou essa garota de programa para o trailer dele e usou drogas com ela, só que quando ele quis relações sexuais, ela recusou e saiu correndo do trailer. Nesse momento, ele correu atrás dela, conseguiu capturar e levou de volta pro trailer. Segundo o depoimento da Rita, ele pegou uma faca e começou a gritar, abre aspas, "Sua vadia imunda, eu vou te matar e eu vou enterrá-la junto com as outras garotas na floresta", fecha aspas. A Rita conseguiu quebrar uma janela e fugiu do trailer novamente, só que dessa vez ele não conseguiu alcançar e ela correu sem parar até chegar na delegacia. O Joey já desconfiava que a Rita iria na delegacia e denunciar ele, então ele decidiu cobrir os seus rastros. Então ele pediu ajuda para um colega de trabalho para que eles enterrassem o corpo da Kimberly Spice, que foi aquela garota que ele tinha matado um mês antes,
e até então o corpo dela estava escondido na floresta. O Joey achava que aquele homem era amigo dele de verdade, mas quando ele confidenciou o crime, o homem ficou desesperado e levou essa informação para a polícia o mais rápido possível. No mesmo dia, o Joey foi pego e quando o capitão de polícia deu a voz de prisão para ele, ele cooperou. Ele confessou os assassinatos, levou a polícia nos locais onde estavam enterrados os corpos e ele contou com detalhes os crimes e tipo assim, ele não demonstrava remorso nem pelas suas vítimas, tampouco pelos fregueses que compravam lanche na sua barraca. Inclusive, em uma entrevista posterior, ele disse, abre aspas, da próxima vez que você estiver andando na estrada e ver uma barraca de carne a céu aberto, certifique-se de lembrar dessa história antes de pensar em dar uma mordida no sanduíche, fecha aspas. E ele falava essas coisas e ainda dava risada. O seu advogado de defesa alegou que o Joey estava arrependido do que fez e que o álcool e as drogas tinham mudado a sua personalidade e o tornaram violento. Só que apesar disso ser um bom argumento para a justiça, o próprio Joey disse que não se arrependia dos crimes que cometeu e que gostava do que fazia. Ele disse também que jamais se desculparia com a família das vítimas porque sabia que estaria mentindo. Ele confessou ter matado pelo menos 10 pessoas e ele disse que o único arrependimento dele foi de não ter matado a sua ex-esposa e o seu amante, porque se eles não tivessem tirado o filho dele, tudo isso não teria acontecido. Ele disse, abre aspas, a minha onda de assassinatos começou com uma vingança, mas acabou com uma paixão pelo gosto do sangue e pela sensação de poder que alguém pode sentir quando tira a vida de outra pessoa, fecha aspas. O Joey foi indiciado pelo assassinato de apenas 3 vítimas, porque apesar das diversas confissões que ele deu à polícia, a investigação não conseguiu provas concretas de que ele realmente cometeu os outros assassinatos. Então, em 1997, ele foi julgado e condenado a 50 anos de prisão por sequestro e tentativa de agressão sexual a Rita Kemper. Em 1998, ele foi condenado à morte pelo assassinato da Kimberly Spice e de Catherine Magaziner. Só que essa sentença foi anulada no ano 2000 e reduzida para prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Então o Joey Metheny foi preso e assim permaneceu até o dia 5 de agosto de 2017, quando ele foi encontrado morto na sua cela. E sim, esse desgraçado ainda viveu até os 62 anos de idade. Gente, esse foi o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso. Se você quiser deixar sugestão de caso pra mim contar aqui no canal, sinta-se à vontade. E antes de sair, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Esse foi o caso de hoje e até a próxima.